Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e pedir a Deus, nessa hora, que nós estejamos com os nossos corações contritos e quebrantados, para que possamos entender o que Ele tem para nos dizer nessa manhã de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta comunidade. Pai querido, abençoa-nos com a porção da Tua palavra que Tu tens para revelar através do Teu Santo Espírito nesta manhã de hoje. E faça com que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos, com os nossos corações preparados para receber a semente da Tua palavra. E é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. A propósito do que o pastor Dioclemir já fez essa manhã um devocional dizendo de como que nós podemos estar diante do Senhor. Às vezes estamos ansiosos, às vezes nós estamos preocupados. Então nós gostaríamos de abordar um pouquinho a respeito desse assunto. E nosso tema hoje, do nosso estudo, é Onde Tu Estás? Começamos com a leitura do texto que está em Jeremias 29, versículos 12 e 13, que eu gostaria de ler com a igreja. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração é a ferramenta que nos foi deixada por Deus, a fim de que possamos nos comunicar com Ele sempre que necessitarmos. Antes da entronização do pecado no mundo, Adão gozava livremente da presença do Senhor Deus, com quem mantinha diálogo, assim como diz as Escrituras em Gênesis 3, versículo 8 e 9. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus tinha uma comunhão pessoal e direta com Adão antes do pecado. Então Deus procurava conversar com Adão, procurava a presença de Adão. Deus tinha prazer na companhia de Adão, assim como tem prazer na nossa companhia. Em 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, essa palavra é muito preciosa. Quando nós lemos isso na Bíblia, essa verdade traz um acalento no nosso coração. Porque nós devemos ter a convicção da nossa necessidade da presença do Senhor. Nós temos que ter a convicção de que nós pecamos quando nós viemos da descendência de Adão, e esse pecado nos fez lá atrás uma separação com Deus. E quando Deus, através da sua palavra, diz assim: e se o meu povo me buscar, e se o meu povo se converter, e se o meu povo olhar para mim, eu ouvirei e perdoarei. Isso é Deus que está falando. É promessa de Deus, é palavra de Deus. E a palavra diz que Deus não é homem para que minta, Deus não mente. Então nós precisamos tomar posse dessa verdade que está escrita na palavra de Deus.
Onde estou? É exatamente essa a pergunta que você deve se fazer quando está perdido, longe e separado de Deus em sua vida espiritual, e busca ansiosamente encontrar uma saída para começar de novo, para ter uma nova chance. Como ponto de partida para começar ou recomeçar qualquer coisa, você tem que saber onde está. Isso vale para a nossa vida física, emocional e espiritual. Quando nós estamos indo na casa de alguém pela primeira vez e nós não sabemos o endereço, e de repente a gente se encontra meio perdido, olha, eu não sei exatamente como chegar até aí, você telefona e diz assim, escuta, eu estou aqui, não sei mais ou menos, eu não sei como chegar no seu endereço. O que a pessoa pergunta para você? Onde você está? Para que você tenha a orientação de alguém que saiba o caminho, para que você tenha a direção correta, a pessoa tem que saber onde você está exatamente, porque a partir desse referencial é que ele vai te dizer, então, você faça o seguinte trajeto até chegar no lugar certo. Então Deus está nos perguntando em nossa vida espiritual, onde você está, meu filho? Onde você está, meu amado? Onde você está para que eu possa te buscar? O que pode estar atrapalhando a nossa caminhada em rumo à salvação ou em rumo à comunhão com Deus? Pode ser que hoje, eu gostaria até que você deixasse de lado um pouco aquilo que está te preocupando, aquilo que está no teu pensamento, aquilo que está te afastando desse local aqui, porque pode ser que você esteja aqui, eu pergunto onde você está, e você diz assim, mas esse pregador está maluco? Ele não vê que eu estou aqui? Mas não é essa a intenção da pergunta. A intenção da pergunta é saber onde está o teu coração. Onde você se encontra em relação a Deus. Onde você quer chegar na tua vida espiritual. O Senhor Deus buscava a presença de Adão. Eu sempre quis fazer isso aqui, viu, pastor? Parece que é tão gostoso, né? E é mesmo. O Senhor Deus buscava a presença de Adão e lhe perguntou, onde estás? Gênesis 3:10 responde. Ele respondeu, ouvi a sua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Neste caso, Adão estava fugindo da presença do Senhor, por causa do medo da consequência de sua desobediência. Todos nós nascemos com saudade de Deus. Todos nós nascemos com a consciência da existência de um Criador. E toda vez que nós pecamos, não se engane, meus irmãos, nós sabemos que estamos pecando, ou nós sabemos que nós necessitamos de um Salvador. Não adianta nós nos enganarmos e dizer, olha, eu vivo bem assim, eu sou bonzinho, eu faço minhas coisas, eu cumpro minhas obrigações, e eu não preciso, eu não necessito de Deus. Lá no fundo, nós sabemos porque nós somos criaturas de um Criador amoroso. A palavra de Deus diz que a essência de Deus é amor. Deus é amor e Ele nos busca com o amor dEle. Então esse amor de Deus é que nos constrange. O amor de Deus fez com que Ele nos desse Jesus a morrer por nós na cruz, seu Filho único. Então, é esse amor que nos constrange e faz com que nós sintamos essa saudade de Deus. E às vezes a gente se engana, a gente se ilude com as coisas do mundo, a gente se ilude com o barulho que tem à nossa volta e a gente se deixa enganar. Então, se Deus lhe perguntasse, onde você está? Qual seria a sua resposta? Para buscar ajuda e encontrar um novo caminho, é fundamental que você saiba o ponto exato onde você se encontra em relação a Deus. Esteja certo que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Isaías 59:2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Neste momento, a palavra de Deus diz no Salmo 139, diz assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há nele algum mal. Nesse momento, nessa manhã de domingo, nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós, eu gostaria de convidar você a olhar para dentro de si e pedir para Deus sondar o seu coração. Senhor, faça uma revelação nessa manhã na minha vida. Revela se há algum pecado, se há algum desejo mau, se há alguma desobediência que está impedindo a minha comunhão com o Senhor. E se houver algo que esteja te incomodando, nós vamos voltar para o texto que nós lemos. Se o povo, meu povo me buscar, se o povo, meu povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei. Então qual é a nossa posição em relação ao pecado? É como a posição de Deus: abominação total. Não quero conviver com o pecado, porque o pecado é aquele que encobre o rosto de Deus e faz com que eu esteja separado dele. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Adão necessitava de ajuda, pois desobedeceu, pecou, e o pecado o separou de Deus, como nós todos já sabemos. E sem a salvação divina estava fadado à morte eterna, à separação de Deus por toda eternidade. Irmãos, se o que nos separa de Deus é o pecado, e Deus não nos ouve por causa de nossos pecados, para uma maior compreensão de nossa real posição em relação a Deus, precisamos dar nomes a eles. Aqui, irmãos, convém que a gente faça uma pausa para entendermos a diferença, qual é a diferença entre pecado e pecados. O pecado é aquele que nos separa da salvação, nos separa de Deus e nos leva à perdição eterna, que é aquele que nós herdamos quando nascemos descendentes de Adão. E pecados são aqueles que porventura praticamos, que muitas vezes praticamos, mesmo depois em que entregamos nossa vida a Cristo, mesmo depois que nós nascemos de novo, nós continuamos fazendo algo que vem interromper a nossa comunhão com Deus. A nossa velha natureza, nós nascemos de novo, mas a nossa velha natureza ainda está sendo tratada por Deus, a fim de que nós possamos crescer em santidade. E muitas vezes, apesar de confessarmos a nossa morte, a nossa inclusão na morte de Cristo, e confessarmos que nós ressurgimos juntamente com Ele, e confessarmos pela fé que nós somos filhos de Deus, porque nascemos de novo no corpo de Cristo, nós somos tentados, nós somos influenciados pelos valores do mundo. E essas tentações às vezes têm o seu alcance, têm o seu intento alcançado, porque nós somos seres humanos frágeis do ponto de vista espiritual e do ponto de vista emocional. E muitas vezes nós nos entregamos às tentações e praticamos esses pecados que são os frutos da velha natureza. Então, Romanos 5,12 diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram.
esse texto eu trouxe além do boletim, porque é muito importante nós explicarmos na palavra como que funciona, ou como que foi o projeto de Deus de salvação que nos alcançou. Aí mesmo em Romanos 5,19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de Cristo, de um só, muitos se tornarão justos. Não temos dúvida de que Jesus Cristo veio e tirou e arrancou o pecado do mundo. Não temos dúvidas. João Batista, quando viu Jesus chegando à margem do Rio Jordão, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós não temos dúvida, porque nós cremos na palavra. E porque nós confessamos que Jesus é o nosso Salvador. Mas o salário do pecado é a morte. E Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter a nossa vida de volta, a nossa vida espiritual, que nós pudéssemos ter a nossa vida de volta diante do trono da graça do Senhor. Jesus morreu para que nós tivéssemos condição de termos comunhão com Deus. Jesus morreu em nosso lugar porque nós não tínhamos condição nenhuma de conseguir essa comunhão de volta por nós mesmos. Precisava que fosse um sacrifício definitivo e único daquele que não tem pecado. Aqui nessa sala não tem nenhum como Cristo. No mundo todo não tem nenhum como Cristo, sem pecado. Por isso nós carecemos da graça. Pela fé então, é que nós confessamos. Como Paulo confessou lá em Gálatas 2, 19 e 20, né? Então, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, meus amados, Cristo vive em mim. Posso tomar posse dessa verdade? Pela fé eu posso crer que Cristo vem viver no meu coração? Mas também eu não posso esquecer que apesar de Cristo, que é tudo em mim, viver no meu coração, eu ainda escorrego. Às vezes eu ainda peco. Às vezes eu ainda desobedeço. Às vezes eu ainda sou rebelde. E como fazer com isso? A palavra de Deus diz lá em Isaías 59, 2... que nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós temos que crer que toda vez que nós estamos em pecado, que já não é o pecado da perdição, mas é o pecado da prática do pecado, isso faz com que nós estejamos separados de Deus. Por isso eu perguntei para os irmãos, faça uma, se você tiver coragem, né? Faça uma pergunta. Senhor, sonda o meu coração. Se Deus te revelar algo que está separando, algo que você está fazendo, a prática de algum pecado que está separando você da comunhão com Deus, então é preciso fazer o quê? É preciso confessar esse pecado. Muitas vezes, a gente tem grupos de estudos, grupos de casais, muitas vezes a gente fala com o pessoal o seguinte: se você tem coragem, você está praticando o pecado, confesse ao seu irmão o pecado, porque isso é bíblico. Nós vamos confessar os nossos pecados para que o irmão possa te acompanhar, andar com você, orar com você, e para aquele pecado poder ser tratado. Porque nós temos o hábito de dizer assim: eu estou em pecado, eu estou em adultério, eu estou fazendo uma prática desonesta, eu estou fazendo algo que está contra a palavra de Deus, eu estou aborrecendo o caráter de Deus, mas afinal de contas, né, eu sou tão legal, eu sou uma pessoa assim que eu não faço mal para ninguém, ninguém está vendo. Tem um livro que tem um título que diz assim: o que você faz quando ninguém está vendo? Esse é o perigo. O que você faz? O que você tem feito da sua vida? Quais são as suas práticas, os seus costumes?
Quais são os desejos do seu coração? Ontem eu ouvi uma pessoa contando deve ser uma piada, mas pode ser que aconteça também. Diz que um crente chegou num bar, olhou, cheio de gente, diz assim: paz do Senhor, irmãos. Ninguém respondeu nada. Ele virou para o balconista e falou: dá uma pinguinha aí. Ele era crente, não tinha nenhum crente mais, então já que ninguém está vendo, vou tomar uma pinguinha. Então, o que você faz quando ninguém está vendo? O teu coração está preocupado com a tua comunhão com Deus, que vê todas as coisas, ou está preocupado com o que as pessoas estão vendo? Pastor Glenn uma vez contou aqui que chegou num restaurante e foi uma confusão danada, que todo mundo escondendo copo e garrafa e tal, porque o pastor chegou. Gente, Deus é gracioso, é amoroso, é misericordioso, perdoa pecados. Deus nos leva à sua presença com seu amor incondicional. Deus nos leva à mudança, à transformação de coração. Deus nos leva à mudança de comportamento. Deus tira vícios e desejos do nosso coração sem a gente perceber, sem nenhum esforço. Sabe? Eu vejo tantos testemunhos de pessoas dizendo: olha, eu era uma pessoa que tinha um comportamento desregrado, eu tinha um comportamento de pecados, de prática de pecados, e de repente eu parei com isso, eu não sei nem como aconteceu, mas Deus tirou. Vocês creem que Deus tem poder para tirar você do pecado? Vocês creem que Deus pode fazer isso por amor e não por esforço? Olha, meus irmãos, nós precisamos usufruir mais da presença do Senhor. Às vezes a gente sente uma saudade de Deus, vê que Deus está tão longe de nós, mas será que foi Deus que se afastou de nós ou nós nos afastamos de Deus? Nós saímos da presença do Senhor, nós deixamos de usufruir dessa maravilhosa presença dEle para viver uma vida mundana, talvez uma vida cheia de problemas, cheia de preocupações. Deus não está preocupado com a tua conta bancária. Deus não está preocupado se você é bom, mas Ele te faz bom. Porque para Ele nós não temos nada a oferecer. Eu não tenho nada a oferecer para o meu Senhor, mas Ele tem misericórdia de mim. Ele me amou. Ele me amou de um tanto que deu o seu Filho naquela cruz, sem eu merecer, sem nenhum de nós merecermos. Mas Jesus morreu naquela cruz. Gente, isso é muito amor. Eu duvido que tenha aqui alguém que tenha coragem de dar um dedo de um filho seu, por qualquer um que seja. Mas Deus deu o seu Filho. E muitas vezes nós não valorizamos isso, nós não enxergamos isso como uma atitude de amor que Deus fez em nosso favor. Hoje, é muito comum dar nomes mais aceitáveis aos pecados, mas utilizar-se destes subterfúgios ou eufemismos para nomear nossos pecados contra Deus, apenas enfraquecem nossas resistências e nos distanciam ainda mais de Deus, e banalizam os danos que os pecados causam em nós. Hoje existe um hábito de se chamar pecado de doença. Uma vez, quando eu ainda estava começando a aprender sobre a palavra de Deus, eu ouvi na televisão um pastor fazendo uma pregação, e aí todo mundo vinha e ele dizia: você está em adultério, meu irmão, então nós vamos fazer com que o demônio, obrigado, com que o demônio do adultério saia do seu corpo. Você está viciado, você está dependente de álcool, você é alcoólatra, então o demônio do álcool vai sair do teu corpo.
Você está longe da presença de Deus, é o demônio que está na tua vida e você não busca a presença do Senhor. Vamos fazer aqui. Gente, está certo que Satanás não é nada, né? Mas também ele não tem tanta culpa assim, né? Vamos falar sério. Se tudo que tiver de errado na nossa vida, se todos os pecados que nós estivermos praticando, a gente for jogar a culpa em Satanás, poxa vida, eu sou um cara muito legal, porque Satanás, afinal de contas, é o culpado por tudo. Mas não é isso. Não é isso, gente. O nosso coração é enganoso, a palavra de Deus diz isso. O nosso coração, ele nos trai. Por quê? Porque a gente quer tudo pro agora. É tudo imediato. Eu quero ser feliz, não importa o preço. Eu quero mostrar para esse povo quem eu sou. Não importa se é só externamente. Deus não quer olhar para nós externamente. Deus quer olhar o nosso coração. Eu vejo que aqui na igreja às vezes vem pessoas de fora, pregadores, missionários que dizem assim: olha, meus irmãos, eu vivo pela fé. Eu não tenho uma renda, eu não tenho um emprego, eu vivo daquilo que Deus me dá, daquilo que Deus me sustenta. Eu fico olhando, gente do céu, que vontade de viver assim. Mas eu acho que Deus ainda não me preparou. Por quê? Gente, isso é falta de fé. Isso é falta de fé. Viver na dependência do Senhor deve ser tão bom, mas deve ser tão bom, que a gente não acredita que isso é possível. E aí onde nós buscamos a nossa felicidade? Onde buscamos a nossa plenitude? Naquilo que está mais perto, na proposta mais aparente, não é? Como nós temos visto agora na mídia, os deputados, né? Eles têm lá na função que eles estão exercendo, eles devem ter um projeto, um alvo para chegar, mas existem tantas propostas, corta o caminho aqui, corta o caminho ali, e eles acabam cedendo. Por quê? Nós não somos diferentes. Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo de Deus e seu ministério, deixou bem claro quanto às necessidades do convencimento do homem sobre o pecado, para que este pudesse alcançar a salvação. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a primeira delas é a de que o homem tenha a verdadeira consciência do pecado que o separa de Deus e da necessidade de crer em Cristo para se reconciliar com o Pai. João 16:9, do pecado, porque não creem em mim. Então, Jesus resumiu. Por que do pecado? Falta de fé. A prática do pecado, meus irmãos, ela vem por falta da gente crer em Cristo. Crer que Jesus Cristo é suficiente nas nossas vidas. Crer que Jesus pode nos tirar do pecado. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo veio não só para morrer e nos salvar, mas Ele veio para ser vida nas nossas vidas. Ele veio para ser uma verdade. Então a gente vem na igreja domingo, ouve uma palavra, sai daqui e fala: gente, que maravilha, Deus me falou o coração, olha, amanhã a minha vida vai estar diferente. Chega segunda-feira, está tudo igual. Por quê? Porque não crê em Cristo. Quando a nossa vida não tem mudança, quando você coloca a sua vida diante do Senhor e não vê mudança, é porque você não entregou-se totalmente para que Ele pudesse trabalhar na sua vida. E quando nós temos falta de fé, e até isso Deus pode nos capacitar, nós precisamos orar e pedir: Senhor, me dê fé. Eu não tenho fé. Me dê fé.
Eu quero crer nessa verdade. Se a pessoa não entende o que é pecado, certamente não entenderá a necessidade de salvação. Uma vez conscientes e convencidos do pecado com o qual nascemos e da necessidade de reconciliação com o Pai, a boa notícia é que Deus já nos providenciou um reconciliador, um Salvador. Romanos 5, de 8 a 10 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que nós temos que fazer, gente? Qual é a nossa participação? Nenhuma. Nenhuma. Seremos salvos pela vida de Cristo. É Ele. É Ele que fez. É Ele que consumou. É Ele que nos resgatou. Foi Ele que pelo sacrifício único nos tirou das trevas. Portanto, salvos pela fé, crendo que fomos incluídos na morte de Cristo, que nossa justificação se deu pelo sangue derramado na cruz, e que também fomos partícipes na ressurreição de Cristo, temos paz com Deus. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos lá atrás que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para quem trabalha com justiça, justiça dos homens, são os operadores do direito que a gente chama, entende que a justiça é feita de acordo com a consequência, com a imputação da pena. O preso, o condenado que cumpre a sua pena, pagou a conta e foi justificado pelo cumprimento da pena. Mas aqui, ninguém pagou conta nenhuma de nós. Ninguém de nós aqui cumpriu pena nenhuma. Ninguém de nós aqui tem justiça capaz de fazer com que nós possamos ser reconciliados com Deus. A nossa justificação, a nossa justiça nos foi dada pelo sangue derramado na cruz. Esse foi o preço, essa foi a pena paga, e quem pagou essa pena não fomos nós. Dá para esquecer uma coisa dessa? Alguém aqui já ficou um dia na cadeia? Um dia. Algumas vezes eu visitei o presídio, e olha, não é nada agradável. Não é nada agradável. Então o que nós merecíamos, gente? Nós merecíamos a morte eterna. Mas Cristo veio, derramou o seu sangue, colocou a sua justiça em nosso favor. E hoje nós podemos dizer que estamos reconciliados. Aquele que pela fé crê que Cristo morreu naquela cruz em seu favor, aquele que pela fé crê que ressuscitou juntamente com Ele, pode dizer que tem o direito, pela conta paga de Cristo, de estar à destra do Senhor, em comunhão com Deus. Pela graça, de graça, gratuitamente, sem nenhum preço por nós pago, porque todo o preço foi pago por Ele. Pela fé nessa obra maravilhosa e pela graça salvadora manifestada na pessoa de Cristo, Colossenses 1, 13 e 14, o qual nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Remissão, gente, é pagamento, remissão é perdão. Em quem nós tivemos o perdão em uma pessoa, não foi em dinheiro, em coisas materiais, foi numa pessoa. Nós tivemos o perdão dos nossos pecados na pessoa de Cristo.
ganhamos a convicção da nossa salvação e, por conseguinte, do restabelecimento da nossa comunhão com Deus. Pela fé, você crê que já foi reconciliado com Deus? Então eu volto a fazer aquela primeira pergunta: onde tu estás? Você está reconciliado com Deus, face a face com Ele? Ou você está como Adão, escondido, com medo da consequência do pecado? Nós sabemos que o pecado não tem comunhão com Deus. O pecado, pelo contrário, faz separação entre nós e Deus. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então Deus nos busca. Mesmo você estando perdido, mesmo você estando longe, mesmo você estando num caminho totalmente contrário da direção do Senhor, Ele te busca. E Ele não se cansa. Todas as manhãs, as misericórdias de Deus se renovam. Todas as manhãs. E todas as manhãs Ele vem ao teu encontro. E todas as manhãs Ele está perguntando para você: onde você está, meu filho? Onde tu estás, meu querido? Eu quero ter um diálogo com você, assim como Ele tinha com Adão lá no Jardim do Éden, antes da entronização do pecado. Eu quero usufruir da tua amizade. Eu quero ouvir os seus pedidos. Eu quero que você coloque diante de mim as suas petições. Eu quero atender às suas necessidades. Eu quero falar ao seu coração. Olha, Deus tem tanto amor e tanta graça que Ele não fica olhando para o que você está fazendo. Você não deve ser como aquele doente que precisa de um médico, precisa de um hospital, mas ele fala assim: olha, primeiro eu vou sarar, depois eu vou para o hospital. Deus não quer que você primeiro seja bonzinho aos olhos do mundo, que você se livre do teu pecado sozinho, para depois você procurar a face do Senhor. Não, Ele quer te ajudar. Ele quer tirar você dessa vida medíocre que muitas vezes você está vivendo. Ele quer tirar você desse lodo que o pecado faz com que a gente seja escravo. A gente fica acorrentado, sem forças, impotente para se livrar, porque nós não temos condição, mas Deus nos resgatou. É Ele que nos tira do pecado. É Ele que faz com que nós estejamos cada vez mais confiantes, para que a gente possa ter uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida na presença do Senhor, independente da circunstância, independente do que está acontecendo à sua volta. Quando alguém pergunta para você: como que vai? Qual que é a tua resposta? Ô meu irmão, bom dia, como vai? Como que você responde? Tem uns que respondem: bom dia por quê? Mas tem outros que, olha, pela misericórdia do Senhor. E é pela misericórdia do Senhor que todos os dias nós estamos abrindo os nossos olhos. Se não fosse por Deus, meus irmãos, nós não estaríamos aqui. Nós não mereceríamos estar aqui. Somente pela graça do Senhor, somente pelo amor dEle, é que nós podemos ter essa comunhão maravilhosa. Mas nós precisamos buscá-lo. Agora, reconciliados, temos condição de buscar a Deus de todo o coração. Ele procura aqueles que o coração seja todo dele, pois os olhos do Senhor, segundo a Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. O seu coração é totalmente do Senhor? É muito gostoso, é muito fácil a gente vir aqui num grupo como este e confessar que Jesus é minha vida, o Senhor tem feito maravilhas. Aliás, isso eu até vou abrir um parênteses aqui, que a gente tem mania de vir aqui pedir oração, mas muito poucos vêm aqui para agradecer, né?
A gente sempre está pedindo, olha a minha necessidade, Senhor, atende a minha oração, mas poucos, né? Quando Jesus curou os 10 leprosos, só um voltou. Então, coração agradecido, coração aquebrantado, Deus se alegra do coração quebrantado. Deus tem prazer no coração agradecido. A gente se esquece disso, né? Mas Ele busca aquele coração que é totalmente dele. Porque o que não é totalmente dele? É aquele onde você, no domingo, meu coração é de Deus, na segunda, é do mundo. No domingo, eu entrego a minha vida ao Senhor. Na segunda-feira, olha, Senhor, tinha um amigo nosso que dizia assim, tinha um problemão. Aí ele entregava para o Senhor, Senhor, toma conta, eu não posso. Passava 5 minutos, ele ia lá e falava, Senhor, acho que o Senhor é muito ocupado, daqui que eu vou tentar resolver. Onde que está a nossa confiança? A partir do momento que você entrega a sua vida, você entregou. Se tem dinheiro, amém. Se não tem, amém também. Deus tem um propósito em todas as coisas da nossa vida. A gente tem o hábito de quando algo não dá certo, a gente achar que Deus esqueceu, né? Acho que Deus esqueceu. Da mesma forma como fez com Adão, o Senhor Deus continua fazendo conosco, nos indagando incansavelmente todos os dias. Onde você está? Porém, mesmo Cristo tendo arrancado o pecado que nos levava à perdição eterna, e nos tendo feito nascer de novo pela fé, cremos que alguns fatores podem ainda impedir nossa comunhão de todo o nosso coração com o Senhor. Por exemplo, compromissos, obrigações, preocupações, circunstâncias, atividades na igreja que têm até uma conotação de prioridade, podem estar nos impedindo de ouvir a sua voz, ou em oração, de clamar a sua ajuda, porque nosso coração não está nele. Você pode estar sendo enganado por coisas que você está fazendo, que tem uma conotação boa, mas que pode estar te afastando da comunhão com Deus. Pense aí com você, o que pode estar acontecendo na sua vida, que pode estar... Eu acho que vem em primeiro lugar o trabalho, porque o trabalho... O marido chega em casa às 10 da noite, a mulher pergunta, onde você estava? Estava trabalhando, mulher. Pronto. Aquela resposta para ele encerrou qualquer discussão. Afinal de contas, eu estava trabalhando. Estava sustentando, ganhando para sustentar a nossa casa. Está te faltando alguma coisa? Tá sim. A mulher acho que deve responder isso. Quando o marido perguntar, está te faltando? Tá. O que está faltando? Está faltando você aqui dentro de casa. Porque é uma desculpa. Está faltando você estar presente aqui na hora que o seu filho precisa de uma correção. Está faltando você estar presente na hora que eu preciso de você. Então, quando você dá muito tempo para o trabalho e acha que isso é uma coisa boa, que Deus vai entender, olha, você precisa ter comunhão com o Senhor. Ontem a gente estava conversando em casa, falando sobre a questão de honrar pai e mãe. Quando o filho honra pai e mãe, o que ele está fazendo? Ele está obedecendo a Deus. Porque esse é um mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Toda vez que a gente cumpre aquilo que Deus tem proposto para nós, um comportamento que Deus tem proposto para nós na Bíblia, nós estamos honrando em primeiro lugar a Deus, obedecendo aquilo que Deus disse. Então, muitas desculpas são usadas, porque o mundo traz uns valores meio malucos aí, e a gente acha que então, afinal de contas, né? Eu posso fazer tudo isso por quê? Porque eu estou fazendo o certo. Só que esse certo, muitas vezes, não é o certo. Veja
O exemplo de Moisés no livro de Êxodo, capítulo 18, dos versos 15 a 27, o qual se encontrava muito atarefado e cansado, atendendo a todo o seu povo, para resolver as questões que havia entre eles. Foi visitado por seu sogro, que lhe disse, Êxodo 18, 17b a 19a, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Jetro também era um homem temente. Por quê? Apesar da conotação de uma coisa boa que Moisés estava fazendo, ele estava acabando com ele, estava acabando com o povo. Então Jetro veio para ajudá-lo, e era um homem temente a Deus. E o conselho que Jetro deu a Moisés, depois nós podemos ver lá no texto da palavra de Deus, que foi um conselho bom e acabou resolvendo o problema, dando mais tempo a Moisés para ter comunhão com Deus. Moisés estava perdido, entre aspas, em seus compromissos e tão afundado em seu trabalho, que seu sogro chegou a temer por sua saúde. Em outras palavras, Jetro disse, peça ajuda. Quem poderia dizer que não era bom o que Moisés fazia? Era muito bom para o povo, mas não era bom para si mesmo. A verdade é que uma aparência cansada e preocupada geralmente significa... Eu vou interromper a leitura um pouquinho, meus irmãos. Eu quero falar sobre essa questão de nós estarmos muito atarefados e perdidos em nossos compromissos, e a gente precisa avaliar o que nós estamos fazendo em nossas vidas, para onde que nós estamos levando nossas vidas. Sabe, a gente trabalha com aconselhamento, trabalha com pessoas, com casais, com famílias, e a gente tem percebido que as pessoas têm deixado a convivência, a comunhão com Deus, têm deixado de ouvir a voz do Senhor para se ocuparem de coisas que não levam a lugar nenhum. Muita gente está morrendo jovem, está acabando com sua saúde. E se você disser, olha, você precisa parar um pouco, você precisa diminuir o ritmo. Não, mas imagina, como que eu vou manter o padrão? Como que eu vou ser visto aos olhos do mundo, né? Como que eu vou andar de carro velho? Como que eu vou morar longe do centro? Então, meus amados, não se enganem. Isso são coisas que o mundo está falando para você e Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Quando você anda com o Senhor, e nós não podemos esquecer que Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata que existe no mundo, Ele é o dono de toda a riqueza. E quando você anda com o Senhor, a tua vida é abençoada de uma tal maneira que nada te falta. Deus não vai deixar faltar nada. A palavra de Deus diz que o justo jamais mendigará o pão. Você não precisa se preocupar se a tua vida está em comunhão, em sintonia com a vontade do Senhor. Nós precisamos tomar posse disso, amados. Nós precisamos entregar nossa vida e falar, Senhor, cuida. Eu quero ter a tua presença. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ser chamado assim como Davi um dia, que era um homem muito pecador e foi chamado homem segundo o coração de Deus. Dá para entender que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração, um homem pecador daquele. Quando eu li isso, eu falei, aleluia, porque eu sou tão pecador quanto Davi, e eu tenho essa condição de ser chamado um dia, se Deus me permitir, um homem segundo o seu coração. Olha que graça maravilhosa. E vai dizer que esse Deus não é um Deus gracioso? É um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso. Ele busca o nosso coração, mas Ele quer o nosso coração totalmente.
Ele não quer meio coração. Ele não quer uma parte, Ele quer tudo para Ele. Porque Ele sabe, gente, Ele conhece o filme da nossa vida, do começo ao fim. O Senhor sabe que nós fomos criados desde a fundação do mundo. Ele conhece a nossa vida e sabe quais são as nossas necessidades. Nós é que não cremos. Nós é que não colocamos a nossa vida na dependência dele. Ele sabe todas as coisas e Ele fala para você todos os dias: meu filho, olha para mim. Olha para mim. Mas nós estamos preocupados, correndo, ouvindo os barulhos. Eu preciso olhar para lá e para cá. Olha para o Senhor. A verdade é que uma aparência cansada e preocupada geralmente significa: eu sou teimoso demais para diminuir o ritmo. Vê se você se encaixa em algum desses aí que eu vou falar, tá? São 4. Vê se você se encaixa em algum. Depois você me fala. Eu sou teimoso demais para diminuir o ritmo. Ou eu sou inseguro demais para dizer não. Ou eu sou bom demais para permitir que alguém faça no meu lugar. Eu sou insubstituível. Ou eu sou muito orgulhoso para pedir ajuda. A Cota sempre briga comigo. Quando eu estou perdido, procurando um endereço em algum lugar que a gente não conhece. Ela fala: bem, pergunta. Não, eu sei, pode deixar que eu sei. E vou totalmente errado, totalmente, porque homem é assim, viu? Não sou eu não só. Vocês não precisam ficar dando risada aí não. O Mário não, é todo mundo assim. Eu já viajei com alguns amigos aqui, é tudo igual. É tudo igual. O homem chega em São Paulo, daquele olho do furacão, né, Braulio? Chega em São Paulo, não sabe nada, não sabe nem para que lado vai. Mas não pergunta. Ainda bem que inventaram o GPS. Por que o homem é assim, né? Orgulho. A gente estava dando curso de noivos e alguém disse assim, curso de educação de filhos, e na formatura um pai disse assim: olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando você vai estudar, vai se formar, você quer ser advogado, você vai e estuda anos e anos para ser advogado. Quando você quer ser mecânico, você faz um curso para ser mecânico. Quando você quer ser soldado, você vai lá e estuda para ser um soldado. E quando você vai ser pai, alguém estudou para ser pai? Alguém estudou para ser marido? Duvido que alguém aqui fez curso para ser um bom marido ou uma boa esposa. Alguém fez? Não fez, né? Então o que é isso? Pode deixar comigo. Vou casar, pode deixar comigo, eu sei tudo. Sabe nada. Depois começa a dar os problemas, né? Aí vem um monte de reclamação, a vida começa a ficar meio complicada, né? O que aconteceu? Não sabia nada. Gente, o manual do fabricante, a palavra de Deus, nos ensina tudo. Mas e cadê que nós vamos buscar? Cadê que nós vamos? Senhor, eu vou casar. Senhor, eu vou ter um filho agora. O Senhor me orienta. Por que existem os médicos? Tem algumas doutrinas que dizem que nós não devemos buscar a ajuda do médico. Porque Jesus diz na palavra de Deus que Jesus levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Só que isso, gente, não é verdade. Porque da mesma forma que Deus pode nos curar com um milagre, Ele também pode capacitar os médicos para tratar de nós. E nós devemos buscar ajuda sim, nas pessoas que são capacitadas para nos ajudar. E quando a gente fala de vida espiritual, onde que nós vamos buscar ajuda? Na palavra de Deus. Nós vamos buscar ajuda quando Deus fala assim: onde você está? Senhor, eu estou perdido, eu não sei onde eu estou. O Senhor me fala, o que eu preciso fazer? E Deus vai te revelar. E Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai falar: olha, meu amigo, você precisa disso, disso, disso.
você está em pecado. Você está longe do Senhor, você está trabalhando demais. Você não está dando tempo para a sua família, você não está dando tempo para a sua leitura bíblica, para o seu devocional. O que você tem feito para conhecer mais o seu Salvador? Você tem falado com Jesus? Você tem aprendido sobre Jesus? Se o mundo e seus valores o estão deixando esgotado e abatido, e se você está percebendo que está sendo engolido e que seu cansaço está impedindo de orar, quero dizer que nem tudo está perdido. Deus gosta muito de nos ouvir dizer: Senhor, ajude-me. Nem só estas coisas amorais nos afastam da comunhão com o Senhor. Não se engane, irmãos. O nosso pecado faz-nos esconder da presença do Senhor, assim como fez Adão. O nosso coração é enganoso e não se iludam, o Senhor conhece nossas intenções mais profundas. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Como vai a sua comunhão com Deus? E a sua dependência no senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo? Não é hora de pedir ajuda? Para que busquemos ao Senhor de todo o coração, precisamos da comunhão do Filho para nos atrair ao Pai. O Filho nos dirá então, Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ele nos liberta do que o mundo nos diz. Prove isso para eles, você pode fazer isso, e você não precisa de ajuda de ninguém. É um antagonismo. Aquilo que Deus quer que nós façamos e aquilo que o mundo fala para nós fazermos. Então, Deus diz assim, vem meu filho, peça ajuda, coloque o seu pedido diante de mim. Né? Mas o mundo diz, não, para com isso, você pode, você é capaz, você vai lá, dá conta do recado, resolva o problema. Gente, é muito pesado, é muito pesado. A nossa vida fica muito difícil quando a gente está distante da presença do Senhor. Muitos casamentos, os casais vivem, às vezes, em conflitos, porque não buscam o equilíbrio naquele que iguala todas as coisas. As diferenças tornam o relacionamento muito difícil. Estou falando de casal, mas pode ser qualquer tipo de relacionamento. As diferenças fazem com que a gente tenha muito trabalho para tentar deixar as coisas mais ou menos iguais, mas Cristo deixou tudo igual. Não tem ninguém diferente diante do Senhor, todos são iguais. Então, se você tem alguma dificuldade de relacionamento, se você tem alguma dificuldade com o seu trabalho, se você tem qualquer dificuldade na sua vida, o Senhor vai te capacitar, vai te dar plenitude de tal forma que aquela diferença vai passar a não existir. Porque Ele vai suprir as necessidades, Ele vai complementar aquilo que te falta. E aí a gente fica carregando esse peso e não chega diante do trono dele. Moisés precisou do sogro dele para chegar e falar, Moisés, o que é isso que você está fazendo? Que loucura é essa? Então, para. Se você está nessa situação, para. Fala, Senhor, está muito pesado. E muitas vezes nós não sabemos nem o que nos está incomodando. A gente não consegue identificar aquilo que está pesado. A gente está naquela roda viva, a gente está naquela correria e não sabe identificar aquilo que é peso. Mas algo está tocando o teu coração, algo está te incomodando. Então nós precisamos até isso pedir para o Senhor nos revelar. Como vai a sua comunhão com Deus e a sua dependência no senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo? Já foi, né? O resultado
O resultado é a impaciência, a irritação, a raiva e o estresse. Cada vez menos risos, menos alegrias, mais horas longas de trabalho e menos tempo para a comunhão com o Senhor. Poucos momentos preciosos, se houver algum, de oração e meditação. As coisas vão ficando difíceis, vão ficando pesadas. E aquela alegria que muitas vezes você já teve o prazer de usufruir, de viver na presença do Senhor, se você começa a se distanciar, se algo começa a te atrapalhar a tua comunhão, aquilo vai se tornando peso, você vai ficando amargurado, você vai ficando triste, você vai ficando sem prazer. E, gente, mas o que está acontecendo com a minha vida? Está difícil, eu não consigo ter vontade, ter ânimo para levantar de manhã, eu não consigo ter ânimo para fazer as minhas coisas. Mas, gente, o que te falta? Onde você está? Qual é a tua posição espiritual em relação a Deus? Quem é Jesus Cristo na sua vida? Jesus Cristo é Salvador, mas Ele também deve ser o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Mas Ele é o Senhor da tua vida? O Senhor é aquele que governa. O Senhor é aquele que dá direção. Nós estamos aqui, meus amados, como embaixadores do reino de Deus. Nós estamos aqui como representantes do nosso reino. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, nesse lugar. Porque nossa pátria é o reino de Deus. A nossa pátria está no céu. E nós estamos aqui como embaixadores. E como embaixadores, nós falamos das coisas do nosso governo. Nós agimos conforme a orientação do nosso governo. Mas se o nosso governo não está governando a nossa vida, então nós arcamos com as consequências de não ter essa comunhão com Ele. E quais são as consequências? Eu vou carregar tudo nas minhas costas. Eu vou fazer o esforço, eu vou resolver, Então a tua vida se torna triste, a tua vida se torna amargurada. Desfrute da presença do Senhor, assim como Adão fazia lá no Jardim do Éden antes do pecado. Eu fico imaginando como seria bom. Uma vez eu falei em casa, se Jesus Cristo viesse num tempo que eu vivesse, eu ia andar só atrás de Jesus. Será que eu ia ter esse discernimento? Será que Deus ia me permitir isso? Porque deve ser tão bom você andar na presença do Senhor, você ouvir a voz dEle, e você não ter que fazer esforço nenhum, e pela graça Ele vai te suprindo as suas necessidades, Ele vai te ensinando, Ele vai te dando discernimento, e você vai decidindo as questões conforme a orientação dEle. Quando você tem que comprar um carro novo, você pede orientação para Ele. Quando você compra esse carro, você consagra e fala: Senhor, esse carro é seu. Quando você abre uma empresa, você coloca nas mãos do Senhor, fala: Senhor, essa empresa é sua, o Senhor faça conforme aquilo que é do teu agrado. É assim que nós fazemos? Nós consagramos a nossa família para o Senhor, nós consagramos a nossa empresa, nós consagramos o nosso emprego para o Senhor. Aquele patrão chato, nós falamos: Senhor, abençoa a vida dessa pessoa. Isso é entregar, meus amados. Isso é colocar diante do Senhor. Podemos viver no mundo, mas não pertencemos a ele, nem devemos nos deixar envolver por seus valores. A oração de Jesus em favor dos seus discípulos foi bem clara. João 17, 14 e 15. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Podemos dizer isso hoje? Não somos do mundo? Estamos no mundo, mas não somos do mundo? O mundo não me fascina? A palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo não pertence a Deus. Mais ou menos isso. O amor do Pai não está nele. Amar o mundo significa separado de Deus.
Somos forasteiros e peregrinos neste mundo, e embaixadores de Cristo Jesus aqui na terra. Se somos de Cristo, podemos confessar assim como Paulo confessou em Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gente, eu acho essa expressão maravilhosa porque ela define tudo da vida de um cristão. Tudo. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Quando nós confessamos, eu estou crucificado para o mundo, significa o que, meus amados? Significa que nada do mundo vai interferir na minha vida. Nada do mundo vai decidir a minha vida. Nada do mundo vai atentar a que as minhas atitudes sejam contrárias à obediência do meu Pai. Nada no mundo vai me fascinar. O que me fascina? O que me traz a lucidez? São as coisas do Senhor. Então, quando Paulo confessou aqui, e eu quero confessar isso todos os dias da minha vida, estou crucificado para o mundo. Não quero saber do mundo. Eu vivo no mundo, mas o mundo não significa nada para mim. Onde tu estás? Onde está o teu coração? É essa a diferença para se encontrar a saída. O caminho para o novo, para o recomeço, ou até mesmo para o nascer de novo, caso ainda você não tenha essa convicção, essa certeza, e se for esse o caso, a solução é bem fácil. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares... Quando eu falo isso para os adolescentes, eles me perguntam assim: tio, mas é só isso? Eu falo: não, é tudo isso. Parece muito fácil. Parece muito fácil. É simples, mas é tudo isso. Se com a tua boca confessar, gente, isso é vida cristã prática. Isso é concreto. Porque a confissão é um ato, é uma atitude. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. É promessa de Deus. É palavra de Deus. A palavra tem poder. A palavra faz realidade na nossa vida. E aí então ele complementa dizendo... visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, com o nosso coração, nós vamos orar e vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Então aprendemos que com o coração se crê para nascer de novo e aí ganhamos a salvação. E com o coração também se busca em oração a face do Senhor e Ele o ouve. E aí então nós vamos ter a reconciliação. Porque em Salmos 34, 18 nos garante: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.